Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Salve a todos na paz de Cristo, amém? Amém. Grato a Deus pela imensa oportunidade que os céus nos concede de estarmos mais uma noite aqui na presença do Senhor para pregarmos a sua palavra e alardearmos as suas maravilhas. Deus, Glória a Deus. Ele é bom. Quem crê que Ele é bom, diga amém. Amém. Fique em pé, por favor, todos em pé. Pega a Bíblia. Já. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 3. Deuteronômio, capítulo de número 3, verso 23. Deuteronômio, capítulo de número 3, verso de número 23. É o quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco. Céus abertos para os nossos irmãos das nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, Jesus Fonte de Vida, e os nossos irmãos no nosso canal no YouTube, Palavras de Vida. Deus abençoe. Palavra rema, palavra revelada da parte do Senhor para a nossa vida nessa noite. Deuteronômio capítulo 3, verso de número 23. E quem achou o texto sagrado, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, e esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Somente até aí. Vamos orar. Bendito Deus eterno, soberano e maravilhoso Pai. Meu Deus, vem falar comigo nessa noite. Vem falar com o meu irmão, com a minha irmã, Senhor. Vem falar com todos que vão assistir, Pai Santo e Eterno, este vídeo, cultuar a Deus conosco pelos nossos canais. Deus, que o Senhor possa falar poderosamente, que o Senhor venha falar maravilhosamente para a glória do teu nome. A palavra é tua, o Espírito é teu, é o Senhor que se revela, meu Pai, da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer, porque tudo é e tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus querido. Senta e pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Estamos visitando nessa noite o nosso irmão Jairo. Deus abençoe o irmão Jairo. A nossa irmã Toinha. Deus abençoe a nossa irmã Toinha. E o nosso irmão Edinaldo, né? Deus abençoe nosso irmão Edinaldo. Digam assim comigo: sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Deus abençoe a todos. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, casa de oração. Queridos, a palavra que nós vamos ministrar nessa noite, ela é uma palavra rara. E por que eu falo que é uma palavra rara? Porque dificilmente alguém vai querer pregar sobre aquilo que eu vou pregar aqui nessa noite. Porque nós, como seres humanos, nós queremos ouvir sempre um sim como resposta. Sim ou não? Sim.
daqui é algo geral. Não é questão de 30%, 20%, não, é 100% de possibilidade, certeza. Todos nós gostamos de ouvir um sim. E isso é natural, é inerente a nós querer ouvir um sim. Só que o que nós temos que aprender que o Deus que nós servimos, Ele é Pai. E por ser Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. E por ser um Pai diferenciado, porque Ele vê o presente e Ele conhece o futuro. Nós enxergamos alguns metros diante do nosso nariz. Deus vê além. Diga comigo, Deus vê além. Deus vê muito mais além das possibilidades. Deus vê além da tempestade. Deus vê além da montanha. Deus vê além do vale. Deus vê além do deserto. Deus vê além da batalha. Ele contempla muito mais além. Porque Ele conhece a nossa estrutura, sabe de que nós precisamos e de que nós necessitamos. Todavia, por não se estruturar ou não ter estrutura psicológica, emocional, espiritual, para poder receber um não como resposta, tem pessoas que se abatem, tem pessoas que se afastam, tem pessoas que esfriam, tem pessoas que fazem beicinho, que não gostam. Mas nós podemos falar um pouco aqui nessa noite sobre pedagogia. Quando nós falamos sobre pedagogia, nós vamos falar sobre educação infantil. Todos nós sabemos que a Bíblia, ela tem de tudo. Tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos, nós vamos achar nas entrelinhas da palavra. Se eu quero ser um bom pai e educar bem os meus filhos, eu tenho aqui o manual do excelente pai, que é a Bíblia. A Bíblia me ensina a educar o meu filho da forma correta. E o que é que a Bíblia ela vai me ensinar em que eu, como pai, eu tenho que aplicar na vida do meu filho? A Bíblia vai nos ensinar as seguintes palavras: que a criança, ela entregue a si mesmo, ela envergonha os seus pais. A Bíblia está falando aqui de disciplina. A Bíblia está falando aqui de o pai e a mãe estabelecer limites. E quando eu falo de limite, eu estou falando de não. Todos nós sabemos que quando uma criança ela vai crescendo, ouvindo só sim do pai, só sim da mãe, quando ele alcançar a idade varonil, que ele pedir alguma coisa ao seu pai, que ela pedir alguma coisa à sua mãe, e ouvir um não como resposta, a casa cai, o teto desaba, a tempestade é grande, e se o pai e a mãe não correr, P.A. para 10 vai comer sozinho. Que é isso, pastor? É verdade. Por quê? Porque entregou o filho ao Deus dará. Você já ouviu falar sobre o Deus dará, irmão? Alguém já lhe falou sobre o Deus dará? São pais que não ensinam, nem educam os seus filhos, nem estabelecem limites. Aí entrega ao Deus dará e diz: Deus dará. Educa. Faz o que tu quer. Não estabelece um limite, não diz não, só sim, só sim, só sim. A criança cresce acostumada a ouvir um sim. E quando se torna um adulto, não quer ouvir um não como resposta. Por que é que muitos homens, isso daqui é algo geral. Essas notícias você escuta direto, assiste direto nos jornais. Chamam aí de feminicídio. Porque a mulher termina com o cara, ela não quer mais ele. O que ele vai lá e faz? Mata ela. Por quê? Porque ele não aceita o não como resposta. Mas por que ele não aceita o não como resposta? Alguém ensinou ele, desde criança, a ouvir só um sim. Sim. Pai, me dá isso? Sim. Mãe, me dá isso? Sim. Posso fazer isso? Sim.
sempre um sim, nunca um não. Cresceu acostumado a ouvir só sim. E quando alcança a idade adulta, não quer ouvir um não como resposta. É tanto que tem pessoas que se você der um não para ela, ou você corre ou você apanha. Porque não consegue ouvir um não como resposta, se desestabiliza psicologicamente, emocionalmente, se intriga de você, fala palavras inconvenientes. E a Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus, Ele nunca disse só sim. Alguns pregadores que lamentavelmente têm sido irresponsáveis na sua forma de transmitir a mensagem bíblica, afirmando que a Bíblia, ela só diz sim para os servos de Deus. Que Deus só diz sim, e nós aprendemos e vamos aprender aqui nessa noite que Deus, Ele não vai dizer só sim para você. Eu vim pregar aqui nessa noite sobre o não de Deus. Glória a Deus. Que é isso, pastor? Eu não vou mentir para ficar mais. Aleluia. Tem que falar a verdade, não é, irmão Deus? Eu falo a verdade ou mentira? A verdade ela tem que ser dita. E eu vou começar aqui por um dos homens mais usados da Bíblia Sagrada. O primeiro homem mais usado da Bíblia em virtude, em poder. Ninguém alcançou o patamar de intimidade que Moisés alcançou. Ninguém. Glória a Deus. O homem falava tanto com Deus, tinha uma intimidade tão grande, mas tão grande com Deus, que ele falava com Deus face a face. Ele tinha um respaldo tão grande no céu, que um dia uma congregação de 250 pessoas se levantaram contra ele. E uma vez aquela congregação de 250 pessoas se levantando contra Moisés, se rebelando contra o seu ministério, se aglomeraram assim do outro lado contra ele. Ele disse: ei! Disse diante da congregação de Israel: se esses homens, eles morrerem como os demais homens, saibais que não foi o Senhor que me enviou. Agora não vos espanteis, que se algo diferente acontecer, se porventura a terra abrir a sua boca e os engolir vivo, a Bíblia vai dizer que as palavras ainda estavam na boca de Moisés. A terra abriu a sua boca, engoliu Datã, Coré e Abirão. Engoliu não só eles, engoliu com tudo que eles tinham, com tudo que eles pertenciam. Aproximadamente 250 pessoas foram engolidas pela terra. Glória a Deus. Será que tinha intimidade no homem desse? Olha o grau de intimidade que esse homem tinha, ao ponto de os próprios irmãos dele se levantar contra ele, Arão e Miriam, e Deus ferir Miriam com lepra e ela ficar leprosa, e Arão, já percebendo que o negócio ia pegar para cima dele, não era besta, ele correu e foi se humilhar para alcançar misericórdia, né? Aí Deus brada no meio da congregação e vai dizer: ei, se tiver profeta entre vocês, eu vou me revelar para ele em sonhos, em visões, em revelações. Agora não é assim com o meu servo Moisés. Com o meu servo Moisés eu falo com ele face a face. Glória a Deus, aleluia. É esse homem aqui que um dia ele disse que queria entrar na terra prometida, e Deus disse para ele: não, tu não vai entrar. Glória a Deus. Tu não vai entrar. E Moisés pediu. Quem lê Bíblia vai entender que ninguém mais do que Moisés merecia entrar naquela terra. O homem sofreu, o homem padeceu. E quando chega nas margens da terra, ele vê a terra, o pé dele está coçando, irmão Deus, dá para ele pisar lá. Ele já estava com água na boca, varão, para poder comer aquelas uvas. Glória a Deus, aleluia. Aquelas tâmaras, aquelas romãs. Ele já estava sonhando, se balançando ali, sentindo aquele ar fresco.
Aí Deus disse para ele: tu não vai entrar. Nós temos que nos estruturar psicologicamente, espiritualmente, e entender que o Deus que nós servimos, Ele conhece com certeza o que é melhor para mim, o que é melhor para ti. Se prepare, meu irmão, e se prepare, minha irmã, que o Deus que tu serve também, Ele diz não. Glória a Deus. Há determinadas coisas que nós vamos pedir a Deus, que pode ser que seja a nossa vontade. A nossa vontade. O nosso sonho, o nosso projeto, aquilo que nós arquitetamos, aquilo que nós projetamos aqui no nosso coração, aquilo que nós queremos tanto, mas de repente, quando nós colocamos aqui na pauta de Deus e pedimos para Ele aprovar, para Ele abençoar, para Ele realizar, para Ele concretizar, quando Deus olha, quando Deus contempla, quando Deus sonda, Ele vai lá no futuro, Ele vai há 2 anos na frente, 3, 4, 5 anos na frente, e Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele vai olhar para ti e vai dizer não. Aleluia. Aí tem pessoas que não vão entender, tem pessoas que não vão compreender. Como eu disse aqui, eu conheço M, mas M, testemunhos de pessoas que, porque Deus não fez determinada coisa na vida deles, se afastaram, se distanciaram, mas eu queria, mas eu pedi tanto, mas eu orei tanto, mas eu fiz tanta campanha, mas eu acreditei. Aí de repente Deus disse não. E por receber o não de Deus como resposta, não aceitou. Não aceitou. E eu tenho que te preparar para isso. Eu tenho que te preparar para isso, porque os homens de Deus, homens de respaldo, homens de intimidade, também um dia se encontraram diante do não de Deus e tiveram que se estruturar, se fortalecer mais na pessoa do Deus Todo-Poderoso e na força do seu poder, e se colocar no centro da vontade de Deus, e entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que é a minha vontade, a sua vontade que tem que se alinhar à vontade de Deus, não é a vontade de Deus que tem que se alinhar à nossa. Nós temos que entender isso. Uma coisa é a minha vontade, uma coisa é a sua vontade, a outra coisa é a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Quantas e quantas pessoas, meu irmão? Quantas e quantas pessoas? Eu vou falar testemunho aqui. Glória a Deus. De experiências vividas, eu vou contar testemunho da Bíblia. O primeiro homem que eu vou falar aqui, que quebrou a cara porque desobedeceu o não de Deus, foi Sansão. Deus disse para Sansão: não vai atrás das mulheres estrangeiras. Não vai atrás das mulheres estrangeiras. Casa-se com as mulheres do teu povo. O que foi que Sansão fez? Desobedeceu. Não quis dar crédito à voz de Deus, o não de Deus. Deu lugar à lascívia, o desejo desenfreado da sua carne. Aleluia. E foi atrás das filisteias. Foi atrás das estrangeiras. Só que Deus já tinha falado não. E ele insistiu em cometer aquele erro. As consequências para Sansão foram avassaladoras por causa do seu erro, por causa da sua desobediência. Porque Deus já tinha falado para ele não. E quando Deus disse não, presta atenção, deixa eu explicar outro mistério para você aqui nessa noite. Muito cuidado com o não de Deus. Eu vou te explicar por que muito cuidado com o não de Deus. Deus, viu, irmão, antes? Deus não força a barra com ninguém. Você pensa que Deus ele vai estar forçando a barra com pessoas, com seres humanos? Vai não. Se ele disser um não para a pessoa e a pessoa quiser insistir no erro, ele vai deixar. Ele vai deixar. Vai. Se duvidar, ele vai até dizer: vai, pode ir. Vai, pode ir. E eu conto aqui a história de um profeta caído chamado Balaão. Porque Balaão queria amaldiçoar o povo. Ele queria amaldiçoar. Aí ele tomou conhecimento de um profeta de Deus, homem de Deus, visões de Deus de olhos abertos, grau de intimidade profunda. Só que prata e ouro, meu irmão, faz muitas pessoas se corromperem. Glória a Deus, aleluia.
faz muitas pessoas caírem, desabarem, despencarem, porque são corrompidos pela prata, vencidos pelo ouro. Foi o que aconteceu com Balaão. Ele era um profeta de Deus, mas o prêmio que Balaque mandou foi um prêmio grande. Glória a Deus, aleluia. Aí quando os mensageiros, os emissários de Balaque chegam lá e dizem: ei, é tu que é Balaão? É, eu sou Balaão. Balaque nos mandou e ele quer que tu amaldiçoe o povo que acampou lá próximo das nossas campinas, e o povo é que nem gafanhoto, está querendo invadir nossa terra. E é chegado ao nosso conhecimento que o que tu amaldiçoa está amaldiçoado, o que tu abençoa está abençoado. O prêmio está aqui, a recompensa está aqui. E aí, vamos com a gente? Só que Deus já tinha se revelado para Balaão e tinha dito o quê? Não, vai não. O povo é meu. O povo eu abençoei. Se eu abençoei, está abençoado. Esse é o assunto, vai não. Aí Balaão recepciona os homens. Deus já tinha falado não. Olha, quando uma pessoa ela quer cometer um erro, não adianta tu quebrar a cabeça, gastar tua saliva dando conselho para ela, não. Quando está no coração da pessoa, tu pode passar 2 horas, 3 horas ali aconselhando: não faça isso. Tu pode quebrar a cabeça o tanto que tu quiser, meu irmão, falando, não adianta não, está no coração, vai fazer. Está no coração da pessoa, já era. Tu vai só gastar teu tempo, gastar saliva. Deus falou, não vai. Aí ele vai e recepciona os homens, coloca os homens para dormir e vai orar ainda. E Deus disse para ele: não, é não, o Balaão. Só que ele se deixou ser vencido e comprado pela prata e o ouro e se corrompeu no coração. Quando se corrompe no coração, já era. E eles percebem que ele ficou balançado, ele balançou. Quando ele viu a pomposa oferta, ele estremeceu, porque ele era avarento, ele já tinha se corrompido. E quando os emissários chegam lá, com certeza eles devem ter dito: olha, Balaão não aceitou não, mas nós percebemos nele fragilidade. Se o Senhor nos enviar, ou enviar outros emissários, com um prêmio maior, com uma recompensa maior, dessa vez ele cai, dessa vez ele cede, dessa vez ele se entrega. Agora foi dito e feito. Balaque dobrou o prêmio. Suponhamos que ele mandou uma recompensa de 500 mil. Ele vai e manda uma recompensa agora de 2 milhões. Manda 2 milhões em prata e ouro para o profeta agora, para ver se ele não cai, para ver se a baba não cai no chão bem rapidinho. Olha, ele manda um prêmio dobrado. Quando os emissários chegam lá, em vez de ele dispensar os homens, ele vai orar a Deus de novo, sendo que Deus já tinha dito não. Deus não já tinha falado não. Quantas e quantas pessoas, eu vou contar um testemunho agora. Eu visitava umas casas de recuperação, passei 5 anos dentro de casa de recuperação, visitando dependentes químicos. E eu me lembro que eu fui visitar uma casa de recuperação em um determinado interior, vou preservar o nome. E lá, eu orei por um rapaz, e Deus me deu uma revelação com visão. E eu disse para ele: ó, tu está querendo sair, só que não é o tempo. Deus manda dizer para ti: não sai agora, porque se tu sair, eu vejo uma cova aberta, e é 4 dias depois que tu sair daqui, tu vai cair dentro da cova. 4 dias, não sai não. Passei a revelação de Deus para ele, ciente que ele tinha dado ouvido à voz de Deus e tinha obedecido à ordenança. 4 dias depois o meu telefone toca e diz: pastor, aqui é o monitor fulano de tal, da casa tal, que o senhor veio visitar aqui. Eu diga, aquele rapaz que o senhor orou por ele, passou uma revelação, disse que não era para ele sair. Eu digo: sei quem é. Ele saiu, pastor. E exatamente na data que o senhor falou, mataram ele. Não. Deus tinha dito para ele o quê? Não. Ele desobedeceu o não de Deus. Glória a Deus. Deus conhece o que é melhor para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós que estamos aqui. Deus já tinha falado para Balaão não, só que ele insiste em cometer o erro. Quando ele insiste em cometer o erro, Deus, ele já sabe quando o homem se corrompe, a mente dele cauteriza. A mente de Balaão cauterizou.
confessou, uma vez cauterizando, ele não sente remorso, ele não sente mais as repreensões do Espírito Santo, ele não quer se arrepender, então já se corrompeu, está condenado. Aí Deus olhou para ele e disse: meu filho, tu já se entregou? Então tá bom, vai, pode ir, vai, pode ir. O anjo estava lá na frente com a espada na mão, aí ia passar no pescoço, olha. E eu era longe. Foi a jumenta que salvou eles. Olha como o homem é ignorante. A jumenta salvou e ele bateu na jumenta. O anjo, quando Deus abriu os olhos dele, o anjo ainda falou: olha, eu ia te matar, não te matei por causa da jumenta. Salvo pela jumenta. E ainda ficou batendo na pobre e açoitando. Deus abriu a boca dela e fez ela falar com ele. Glória a Deus. Deus abriu a boca da jumenta e fez a jumenta falar com o incrédulo. Deus fez a jumenta falar com ele, porque ele já estava corrompido. Veja o nível de corrupção que aquele homem tinha chegado. A jumenta falando e ele nem percebe ali o que estava acontecendo. É por isso, irmão, quando a pessoa está cega, a pessoa não consegue enxergar, não consegue contemplar. Ali era para ele cair ao chão aos prantos, chorando, pedir perdão a Deus e voltar. O milagre ali, a jumenta falando, o anjo falando para ele: não te matei por causa da jumenta. E mesmo assim ele foi. Está vendo aí? Mesmo assim ele foi amaldiçoar o povo. Capítulos lá na frente você vai ver que o povo de Israel matou ele. Por quê? Desobedeceu o não de Deus. Me faz um favor. Se um dia Deus disser um não para ti, teima não, rapaz. Teima não, que é perigoso, viu? Pastor, mas é algo que eu quero tanto fazer. Teima não, moça. Vai por mim, não teima não, rapaz. Se Deus disser um não para ti, não insiste não. Insiste não. Fica na tua que é melhor. É muito mais melhor você ficar na sua do que desobedecer o não de Deus. É duro, eu sei que receber um não como resposta em algo que a gente quer tanto, sonha tanto, dói, machuca, a gente chora. Só que passa, depois Deus ele vai te mostrar o porquê do não. Pode ser que no momento você não entenda, você não compreenda, porque tem coisas que acontecem na nossa vida, tem nãos que Deus nos dá, que nós não vamos entender no momento, nós não vamos compreender naquela hora, mas quem sabe é 1 ano lá na frente, 2 anos lá na frente, a luz vai brilhar e Deus vai te mostrar por que Ele te disse o não. Glória a Deus, aleluia. Ou você mesmo vai ter uma compreensão daquilo que está acontecendo na sua vida e vai entender: rapaz, puxa vida, foi por isso que aquilo que eu queria fazer não deu certo e Deus disse não para mim. Porque muitas vezes Deus tem coisas melhores e superiores para nós. Aleluia, muitas vezes Deus tem coisas extraordinárias para a nossa vida e nós estamos com os olhos em coisas pequeninas e efêmeras, insignificantes. Aí Deus diz não, aí nós nos aborrecemos com Deus, nós ficamos chateados com Deus porque Deus falou que não. Aí nós muitas vezes perdemos a bênção porque somos rebeldes o não de Deus. Eu quero falar sobre um homem que a Bíblia chama ele o homem segundo o coração de Deus. Agora percebe aí os níveis dos homens que eu estou falando. Um que tinha uma intimidade tão grande, que é o primeiro homem da Bíblia usado em virtude e em poder, e o homem que falava com Deus face a face. E o outro, o homem que o próprio Deus vai dizer que é segundo o coração dele. Esse homem que era segundo o coração de Deus, ele tinha um sonho. Me pergunte qual era o sonho desse homem. Me pergunte qual é o sonho desse homem. Não, está muito fraco, eu só vou dizer isso. Esse homem tinha um sonho. Ele tinha realizado muitos e muitos sonhos, mas ele tinha um sonho muito grande no coração dele. Qual era o sonho desse homem? Era construir uma casa para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha um desejo grande. Ele já estava juntando a prata, irmão, juntando o ouro. Olha que coisa linda. Aleluia. Aquele projeto que já está no papel, né? Está no papel, está no coração, está na mente. Às vezes a gente dá umas viajadas, né? Aleluia, Deus.
vai ser assim, o projeto estava no coração, e acumulando prata, acumulando ouro, juntando, é para a construção da casa do Senhor. E rapaz, estava tudo bem direitinho, o projeto estava no coração, e quando de repente ele alegre, contente, ciente que ia fazer a casa do Senhor, de repente Deus fala: ei rapaz, tem uma coisa para te dizer, diz Senhor, tu não vai construir a minha casa. Tu pensa que ele não se abalou não? Não. E olha que ele era segundo o coração de Deus. Que dirá nós, hein? Se esses homens escutaram o não de Deus, o que dirá nós? Eu me assumo com essa geração, irmão. Eu me assumo com essa geração. Porque muitas vezes são pessoas... A gente já pastoreia aproximadamente 21 anos, a gente apacenta. Então a gente tem experiência para contar. São pessoas que muitas vezes não são muito de orar, não são muito de buscar, de pagar preço, de se consagrar... Está entendendo? De buscar intimidade, de ter crédito com Deus, e quando recebe um não, ainda quer ter razão para falar. Merece uma lapada de Jeová. É ou não é? Davi, um homem segundo o coração de Deus, cheio de sonho, querendo construir a casa, juntando prata, juntando ouro, aquele projeto. Aí Deus vai e diz: não, tu não vai construir. Ei, meu irmão, entenda e se prepare, meu irmão. Eu creio que Deus ele vai realizar coisas grandes na nossa vida. Aleluia. Calabacai, tu te queres. Aleluia. Inamantu, calabrandagaiaça. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Deus vai realizar coisas grandes na nossa vida, eu tenho certeza. Glória a Deus. Deus vai realizar coisas extraordinárias. Aleluia. Mas se estruture psicologicamente, espiritualmente. Se estruture, se prepare, para que um dia, quando tu ouvir o nome de Deus, tu não venha em hipótese alguma se abater, se entristecer, ou querer sair da presença do Senhor pelo simples fato dele te dizer um não. Aleluia, Deus. Glorificado é o teu nome. Aleluia. Eu já preguei para pessoas revoltadas com Deus. Aleluia. Eu preguei com um rapaz que a filhinha dele de 5 anos adoeceu e veio a óbito. Aleluia. E ele disse que pediu tanto a Deus para Deus curar. E Deus não curou, Deus levou. Aquele homem criou um ódio no coração contra Deus, irmão. Eu pregava para ele, eu sentia um ódio, uma repugnância. Eu via as palavras dele, eu percebia a indignação dele, como se Deus fosse culpado por aquilo. Aleluia. Ele trabalhava numa empresa, ele disse que pediu as contas, pegou uma determinada quantia alta para a época, e chegou para o médico e colocou o dinheiro assim diante do médico: aqui, ó, é todo seu, salva a vida da minha filha, não deixa a minha filha morrer. Aleluia, Deus. O médico disse: a sua filha está nas mãos de Deus, eu não posso fazer mais nada por ela. Eu não posso fazer mais nada. O que a medicina podia fazer por ela, nós já fizemos. Agora só Deus pode salvar a sua vida. E ele disse: irmão, eu pedi, irmão, mas ele não salvou a minha filha. Eu passei 3 anos, quase 4 anos pregando para aquele homem. Glória a Deus. Quase 4 anos, não sei se ele se converteu. Não sei, eu só sei que eu preguei. Aleluia. Eu preguei, mas ele tinha no coração tipo uma revolta, como se Deus fosse culpado pela filha dele ter morrido. Se revoltou contra Deus. Deus, ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. E tem determinadas coisas que vai acontecer na nossa vida, e acontece que nós não vamos ter explicação. Sabe o que eu me assombro? Irmão Jairo, é Jairo, né? Eu me assombro. É quando eu vejo mentes brilhantes, intelectuais, acadêmicos, pastores, que são homens de referência nacional, internacional, querendo explicar o inexplicável. Eu vou dar um conselho aqui: não tem que explicar, porque não tem explicação não, você vai assim bananar todinho. Vai tentar explicar
explicar coisa que não tem explicação. Tem coisas que não tem explicação, não adianta. Pode ter anos de academia, pode ter anos de estudo, não vai explicar. Glória a Deus. Não vai. Aí tenta buscar uma explicação lógica, não adianta. Não adianta tentar explicar. Tem coisas que nós temos que receber e glorificar o nome do Senhor mesmo sem entender. Aleluia, Deus. Receber e glorificar o nome do Eterno mesmo sem nós entender. Porque Deus tem os seus propósitos na nossa vida. Ele vê muito mais além das possibilidades. Ele sabe como trabalhar na nossa vida, Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer. O que nós temos que nos preocupar é nos colocar no centro da vontade do Senhor e pedir para Ele cumprir a vontade dEle na nossa vida. E pedir para Ele realizar a vontade dEle na nossa vida. Porque Ele sabe como Ele tem que fazer, como Ele vai fazer na nossa vida. E para encerrar nessa noite, para nós orar, eu vou falar de mais um homem que recebeu um não bem redondo da parte de Deus. E eu estou dando referência aqui só de homens de gabaritos dentro da Bíblia, tá? Homens de gabarito, homens de intimidade, de profundidade com Deus. Paulo, o homem que escreveu praticamente o Novo Testamento quase todo. Escreveu o Novo Testamento quase todo. Um arauto, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E lá em 2 Coríntios capítulo 12 vai falar que um dia Paulo vai orar. Ele vai pedir a Deus para tirar um espinho da carne dele. E ele diz assim: eu orei 3 vezes pedindo para Deus tirar. Sabe o que Deus disse para ele? Não. Espinho na carne. Até hoje ninguém sabe que espinho era isso. Só suposições. Ninguém sabe que espinho era isso. Só sabemos que ele orou. Ele disse que orou 3 vezes pedindo para Deus tirar. 3 vezes ele orou pedindo para Deus tirar. E Deus disse: não, a minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Glória a Deus. Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. E nem por isso ele deixou de servir o Senhor. Aleluia. Mesmo com as suas dificuldades, mesmo com o espinho na carne, mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, ele continua servindo, continua adorando, continua glorificando, porque Deus tem os seus propósitos na nossa vida. Glória a Deus. Deus tem os seus propósitos na nossa vida. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir. Aí vai se escandalizar, vai esfriar, vai se afastar. Porque Deus não abriu uma porta de emprego, porque Deus não curou. Não, meu irmão. Aleluia, Deus. Não. Nós temos que entender que o mundo, ele não gira em torno de nós. Porque muitas vezes, quando nós estamos no sofrimento, nós pensamos que é só nós que sofremos. Não, irmão, tem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Aleluia. E nem reclamam da vida. Quer ver isso? Vai nos hospitais. Passei um tempão dentro de hospital evangelizando. Aí tu vê o que é sofrimento, meu irmão. Glória a Deus. Aí tu vê o que é sofrimento. Quando meu filho estava internado naquele UBSEP, 16 dias. Quem já foi no UBSEP sabe que de lá do UBSEP tem um hospital da criança, do câncer, né? Diz que é Peter Pan no hospital, né? Glória a Deus. E eu fiz 2 campanhas ali naquele hospital, rodeando aquele UBSEP. Todo dia eu ia lá. Passava 1 hora orando e rodeando aquele hospital para Deus livrar o meu filho da morte. A apêndice dele estrangulou, 3 anos de idade. Aleluia. E eu rodeando aquele hospital e orando. Era 7 vezes eu rodeava. Quem conhece o UBSEP sabe que era um hospital grande. Era 1 hora, a conta certa, andando rápido para poder rodear. Aleluia. E eu rodeando aquele hospital e orando. E eu olhava ali para aquele Peter Pan, eu via os bichinhos nas vitrines, os bichinhos com os piquezinhos de cabelo, por causa da quimioterapia, né? Tinha vezes que eu olhava, eu disse: Jesus tem misericórdia, Pai. Essas crianças nem começaram a viver direito, já estão passando por esse processo de sofrimento. Glória a Deus. Já está passando por esse processo de dor.
sofre eles, sofre muito mais os pais, né? E eu ali orando, intercedendo pela vida do meu filho, e aproveitei para orar pela vida daqueles pequenos. Aí você entende que de fato não é só você que passa por processo de sofrimento, não é só você que passa por processo de dor, não, tem mais pessoas que sofrem. Por isso que nós temos que, no nome de Jesus de Nazaré, dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, mesmo sem nós entender, sem nós compreender o que está acontecendo na nossa vida, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Sabe ou não sabe? Até naquilo, irmãos, até naquilo que nós não temos compreensão, nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ó, já aconteceu coisas comigo que eu não entendi. Não entendi, mas eu obedeci a voz de Deus. Já aconteceu, quem ora e busca ter intimidade, Deus fala ou não fala? Eu me lembro que um dia eu vinha para oração, eu estava numa campanha de oração na igreja, e eu vinha do centro e eu estava um pouco atrasado. Eu tinha que chegar no horário da minha oração. Eu ia para oração. Eu ia para onde? Oração. Aí eu vinha de moto, eu vim um pouco apressado. Mas não ia lá essas velocidades todas não, ia com uns 70 km por aí, entre 60, 70 e 80. E eu me lembro quando chegou em um determinado lugar, a voz de Deus falou comigo. Quem crê que Deus fala, diga amém. Ele falou assim, o Espírito Santo, reduza a velocidade. Glória a Deus. Irmãos, eu louvo a Deus pelo Senhor, Ele ter me dado a convicção e a certeza que era a voz dele. Porque foi fração de segundos, eu reduzi a velocidade, o motoqueiro passou na minha frente, um cara atravessou de bicicleta e atropelou o cara de bicicleta. Glória a Deus. Eu ia atropelar aquele rapaz de bicicleta. Você está entendendo? Intimidade. Quando você ora, quando você procura falar com Deus, Deus se revela para você. Glória a Deus. Deus se revela. É por isso que nós temos que procurar ter intimidade com Ele. Quando nós procuramos ter intimidade com Ele, Ele fala conosco. Ele nos dá discernimento. No momento eu não fui nem questionar, que eu já estava atrasado para a oração, que ia chegar mais atrasado ainda, mas não. Eu obedeci a voz de Deus e reduzi. E o Senhor me deu um livramento. Por isso que você tem que procurar se colocar no centro da vontade de Deus e entender que a vontade de Deus é melhor para a sua vida. A vontade de Deus é melhor para a sua vida. Eu vou falar de novo. A vontade de Deus é melhor para a sua vida. Se Deus falar um não para ti concernente a algo que tu vai fazer, não vai quebrar a cabeça não, meu irmão. Glória a Deus. Porque se aquilo não for para ti, Deus vai preparar algo melhor. E quem sabe Ele está falando não agora para primeiro te estruturar, te capacitar, te preparar para lá na frente Ele te entregar isso. E isso que Ele vai te entregar vai ser para honra, vai ser para exaltação e vai ser para permanência. Porque Deus sabe como fazer, quando fazer. Agora nós temos que entender que Deus, Ele vai fazer no tempo dEle, na hora dEle e do jeito dEle. Aquele Sírio, Naamã, a princípio ele foi rebelde. Porque ele foi na casa do profeta, queria que o profeta fosse lá, colocasse a mão no lugar da lepra, orasse por ele. Ele orquestrou e planejou na mente dele, do jeito dele. Só que Deus já sabia como é que estava o coração dele e quebrou o orgulho dele, a soberba dele todinha. Porque ele era acostumado na terra dele ser aplaudido, abraçado, honrado, respeitado em demasia. Só que ali era o momento dele ser tratado. Ele chega na casa do profeta, para começo o profeta nem sai para fora para atender ele, sempre desonrado que o profeta não saiu para fora. O profeta mandou apenas o seu jovem. O profeta está mandando tu ir lá no Jordão, dar 7 mergulhos. Quando ele escuta aquele ele se indigna, porque o Jordão naquela época, não tem esse rio aqui, o Siqueira, época de cheia, as águas não ficam barrentas, né? Fica barrenta. O Jordão, naquela época, naquele período, ele estava como se fosse em tempo de cheia, as águas estavam barrentas. As águas estavam barrentas.
Por isso que quando ele escuta aquela palavra, que era para ele ir tomar banho no Jordão, ele se sente ofendido. Ao que ele diz? Olha, porventura não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me banhar neles e ficar limpo? Só que Deus disse, não. Você não vai tomar banho em Abana e Farpar. Se fosse Abana e Farpar, eu te mandando você tomar banho lá. Você tem que ir para o Jordão, lugar de humilhação. É lá que você vai ser curado. Vai tomar banho na lama, vai tomar banho no barro. É lá, tu tem que descer para esse orgulho ser quebrado. Tu tem que descer para essa soberba cair. Tu tem que descer para essa lepra que está na tua alma sair. Essa lepra aí na superfície da tua pele não é nada. A pior lepra é a lepra da soberba, da arrogância e da prepotência que está aí na tua alma. Vai para o Jordão, que é no Jordão que eu vou te curar. E ele não ia não. Foi um dos seus servos que disse, meu pai, olha aí, como era chamado de pai, questão de honra e respeito. Meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa mais difícil, com certeza o Senhor não faria. Insiste para com ele até que ele cede e vai tomar banho no Jordão e lá ele é curado. Mas se ele não cumpre a vontade de Deus, ele tinha morrido leproso. Tinha morrido leproso. Se tivesse dado ouvido à soberba, o orgulho e a prepotência dele. Alguém se levanta, dá um sábio conselho e ele acata o conselho daquele seu serviçal e através daquilo ele alcança o milagre. Acate a vontade de Deus, por mais que não seja de acordo com o teu desígnio, de acordo com o teu propósito, de acordo com aquilo que tu sonhou. Não, porque eu queria desse jeito, eu queria dessa forma, não é dessa maneira, não, vontade de Deus, tá? Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se coloque no centro da vontade de Deus, deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar, que com certeza o nome dele vai ser glorificado e exaltado na tua vida. Quem recebe essa palavra, diga amém. Deus abençoe os nossos irmãos da nossa página no Facebook, Jesus Fonte de Vida, e do nosso canal Palavras de Vida. Deus abençoe em nome de Jesus.